Testando, 1, 2, 3. Testando, 1, 2, 3, teste. Gazeta, canal 19.1, aqui de Cuiabá, a continuarem nos acompanhando aqui por essa mídia e compartilhando para todos os seus contatos, divulgando o máximo possível o programa, aqui o Emparedado, por esse canal e também pela TV, né, se quiserem assistir pelo canal 19.1, como eu já disse, também estamos à disposição. Então, nos ajudem aí, divulguem bastante esse novo programa nosso. E continuem acompanhando os bastidores aqui do programa enquanto não entramos ao vivo. Eu não consegui acessar o link aqui.
Olá, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1, Gazeta aqui de Cuiabá. O programa cujo objetivo, sempre com o apoio do JW100, do site Política em Gotas e também do Ponto na Curva, um programa cujo objetivo é trazer as principais discussões que estão acontecendo na sociedade, os principais personagens, os principais temas aqui para esse espaço. E sempre me acompanhando aqui, eu tenho a Antoniele Costa e a Cristiane Fonseca. Boa noite, Antoniele. Boa noite. Eu quero agradecer ao advogado Dr. Ulisses por estar aqui com a gente e que a gente possa ter um programa de muitas discussões calorosas aí. Tomara. Obrigado, Antoniele, pela presença. Obrigado também, Cristiane Fonseca. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ulisses. Seja bem-vindo ao programa Emparedado. Ótimo. E boa noite ao nosso convidado. Hoje nós estamos entrevistando aqui o advogado Ulisses Rabaneda. Muito obrigado por estar conosco nessa noite, Ulisses. Muito obrigado, eu que agradeço, Vinícius, Antoniele, Cristiane. Espero contribuir com o debate. Nunca é prazeroso ser emparedado, mas dessa vez confesso que é um grande prazer estar aqui na presença de vocês. Que bom. Obrigado. Então eu vou começar, Ulisses, fazendo a primeira pergunta, depois eu vou mais mediar os colegas. Você foi juiz eleitoral um período, como advogado, os advogados têm um assento ali no pleno do TRE. Existem muitas críticas sobre um terceiro turno nas eleições, que quem ganha não leva mais, porque tem muitos prefeitos, vereadores sendo caçados, deputados, senadores, enfim. Judicialização da política, Você acha que essa crítica é verdadeira, que a justiça eleitoral está intervindo muito ou não, Está intervindo pouco, não consegue coibir Caixa 2, os crimes eleitorais? Como é que você vê o ativismo da justiça eleitoral especificamente hoje? Eu costumo dizer que a justiça eleitoral, quando ela aparece demais é porque alguma coisa não vai bem. Assim é também com o jogo de futebol. Quando o protagonista de um jogo de futebol é o árbitro, é porque o espetáculo não vai bem. A justiça eleitoral só deve entrar em cena, e ela assim tem feito, passei 2 anos no tribunal e percebi isso, quando alguma coisa no debate político não anda bem. Quando há algum tipo de abuso, quando há algum tipo de exagero. E nós sabemos que numa eleição tão acirrada, em eleições onde o número de candidatos é cada vez maior, é cada vez mais difícil você estancar algum tipo de ilegalidade. E é aí onde aparece a justiça eleitoral, dando ao contraditório a ampla defesa para os candidatos, para aquele que lá é processado, ela acaba tendo que tomar algumas decisões que muitas vezes desagradam algumas pessoas, especialmente quando você interfere no cenário político. Pela passagem que tive no tribunal, eu posso dizer que isso sempre foi consenso entre os membros do tribunal. Intervir só quando absolutamente necessário. E quando é necessário, lamentavelmente, ela tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. Isso acaba interferindo no processo eleitoral que acaba de se encerrar. Entendi. Então você acha que está num ponto bom, nem muito nem pouco, aqui em Mato Grosso especificamente? Eu acredito que sim. Pela experiência que tive ao passar pelo tribunal, nós percebemos muitas vezes o uso abusivo de ações eleitorais, o que foi prontamente rechaçado, mas também muitas vezes o uso de ações eleitorais realmente para coibir e para punir aqueles que violaram a lei, e isso acabou acontecendo. Entendi. Antoniele? Doutor Ulisses, em meio dessa questão da justiça eleitoral, eu queria abordar essa mudança que houve de entendimento na legislação, que agora os crimes comuns serão julgados pela justiça eleitoral. Crimes conexos aos crimes eleitorais. Como que o senhor avalia isso? Eu sei que é o momento já da próxima fase, de como se vai trabalhar isso. Mas a Justiça de Mato Grosso, Eleitoral de Mato Grosso, tem condições de julgar esses processos? E qual é o entendimento do senhor também como advogado militante, como é que vê essa situação? Veja, na verdade não houve uma mudança de entendimento. Esse entendimento, ele já vem há décadas. Sempre foi assim. Não era praticado. A nossa Constituição Federal, ela determina que os crimes eleitorais sejam julgados pela Justiça Eleitoral, e o nosso Código de Processo Penal faz com que haja essa conexão. Havendo essa conexão, os crimes comuns com o crime eleitoral, ele é julgado pela Justiça Especializada, que é a Justiça Eleitoral. Todas as vezes que o Judiciário foi provocado a assim decidir, assim foi decidido. Agora, com a Operação Lava Jato, dentro de uma operação que ganhou contornos internacionais, houve uma decisão como essa, como já era praticado há muitos e muitos anos, como eu falei, há décadas, mas tomou uma proporção na opinião pública que parece que foi tomada uma decisão nova. Não, não é. O entendimento sempre foi esse. Com relação à estrutura da justiça eleitoral, nós sabemos que o Poder Judiciário ele precisa se estruturar para dar conta da demanda que chega até ele.
Veja um exemplo. Na década de 90, os chamados crimes de colarinho branco, né, o crime de lavagem de dinheiro que passou a ser tipificado a partir de 1998, o Poder Judiciário não tinha uma estrutura para o julgamento desses delitos. E esses delitos começaram a ser apurados e eles começaram, né, a chegar ao Poder Judiciário e pessoas a serem punidas. Evidente que a estrutura da época fazia com que o Judiciário daquele instante não tivesse condições, por exemplo, de julgar uma operação hoje, que é a Operação Lava Jato. E houve então uma estrutura, né? O Poder Judiciário se estruturou, o Ministério Público se estruturou, se especializou, né? Os advogados de igual modo, os tribunais superiores, para dar conta dessa demanda. Então, se nós percebermos que o Judiciário Eleitoral vai passar a receber uma quantidade maior de processos relacionados a isso, ele precisa se estruturar, né? E tem condições para isso. Então vamos estruturar a justiça eleitoral para dar conta dessa demanda e aplicar a jurisprudência que sempre foi aplicada. Não há absolutamente nada de novo. A decisão do Supremo foi de garantir o que já era aplicado simplesmente. Embora não seja novo, mas o que aconteceu? Assim, então, o impacto que teve nisso? Porque já tivemos casos de pessoas, assim, de agentes públicos, políticos de Mato Grosso, que estão buscando tentar transferir a competência de seus processos para a justiça eleitoral. Um exemplo que eu posso citar é o ex-governador Blairo Maggi. Ele tenta isso no STF não a todo custo, não pode ser a todo custo, mas todos os recursos que ele tem para utilizar em sua defesa, ele busca deslocar essa competência para ser julgado lá. Talvez por essa estrutura, que é um pouco menor do que a justiça comum. Como é que você vê essa situação? Veja bem, vamos imaginar uma outra situação, né? Diariamente, nós temos processos que tramitam na Justiça Estadual, que advogados ou o próprio Ministério Público estão interpondo recursos para transferi-los para a Justiça Federal. E também nós percebemos que processos que tramitam na Justiça Federal, nós temos no Tribunal Regional Federal das diversas regiões do país, atuação de advogados e membros do Ministério Público querendo, por vezes, levá-lo à Justiça Estadual. Então vem a pergunta: qual o objetivo de querer se deslocar determinado processo de uma justiça para outra? Será que há uma confiança de que haverá numa outra esfera da justiça uma impunidade? Eu creio que não. Isso a gente vê todo dia, mas sempre que acontece em casos de repercussão, passa-se a ter uma certa desconfiança porque se tomou determinada decisão. Veja você que no caso da Lava Jato, quando o Supremo decidiu por remeter aqueles autos à Justiça Eleitoral, isso foi decidido pela turma, como o Supremo já vinha decidindo há anos. E o Ministério Público, então, interpôs um recurso ao plenário para que assim não acontecesse. E o plenário optou por manter a jurisprudência tradicional, né, da Corte. De modo que eu não posso dizer que, olha, hoje querem levar para a Justiça Eleitoral porque tem uma razão específica, menos estrutura. Nós temos casos, por exemplo, na Justiça Eleitoral, que tem advogados de defesa que querem tirar da Justiça Eleitoral e encaminhar para a Justiça Federal. Isso eu vi enquanto passei pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, o que leva a isso? Cada caso é um caso e cada estratégia de defesa ela é analisada de uma forma. Fato é que o que está na Constituição precisa ser observado. E só assim que a gente tem o desenvolvimento da nossa sociedade de uma maneira pacífica. Tratar todos os casos sem olhar a capa, apenas o seu conteúdo e aplicar a Constituição. O Supremo, na minha opinião, naquele caso, aplicou uma jurisprudência de décadas. Eu tenho dito, Antonielli, que em momentos de crise, o Poder Judiciário cabe aplicar sua jurisprudência tradicional. Não cabe mudar de posição, mudar de entendimento em momentos de crise. Isso parece casuísmo. Você está mudando o entendimento por conta de um caso de repercussão. Isso me parece prejudicial. Então, todas as vezes que o Supremo prestigiar sua jurisprudência tradicional, nós podemos olhar e dizer: o Supremo apenas fez o que sempre fez. E quando ele muda, em determinados casos, em momentos de crise, aí vem o questionamento social. Mudou por quê? Quer prestigiar alguém? Quer privilegiar alguém? Ótimo, Cris. Ulisses, mais uma vez eu quero ratificar a importância da sua vinda aqui, até para tratar desse tema hoje. Você citou aí a Lava Jato, você falou a palavra abusos, né? E parece que de repente a gente está vendo esse cenário novamente. Então acho que é muito salutar ter a avaliação de alguém que é do meio, né? Jurídico, não uma avaliação política. Então, assim, para iniciar a discussão sobre a Lava Jato, né? Há um mês aí a gente está sendo tomado por notícias, né, e cada dia mais aí vazamentos relacionados ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Procuradoria e a Força Tarefa da Lava Jato, né? Então eu gostaria, assim, de qual a sua avaliação perante esse quadro que nós estamos vivendo? Eu diria assim, Lava Jato versus Vaza Jato. Te agradeço a pergunta.
Mas o primeiro ponto que coloco é que esse tipo de discussão ele pode ter dois viés, o viés jurídico ou o viés político. Eu tenho dito que eu me recuso a fazer qualquer tipo de discussão relacionado a não só a Operação Lava Jato, mas este episódio com um viés político-partidário. Porque quando você analisa com os olhos voltados à política partidária, você vai dizer quem defende o ministro Sérgio Moro, ele é pró-governo Bolsonaro. Quem diz que o ministro Sérgio Moro cometeu uma ilegalidade é petista ou esquerdista. É isso que está na rua. Se você fizer uma avaliação como essa, que a política e a sua opção política, ela pode ser até comparada como uma questão de fé, você acredita naquilo, é difícil te demover, a discussão ela não para mais. Então quero tratar esse tema do ponto de vista eminentemente jurídico. A Operação Lava Jato ela é uma operação, como eu falei há pouco, que ela ganhou contornos internacionais. Da Operação Lava Jato levou à prisão de líderes de outros países. Uma operação que se iniciou aqui, que recuperou bilhões, que para nós foi um grande avanço no combate à corrupção. Ela fez com que nós tivéssemos uma nova visão para esse tipo de delito. Não que esse tipo de delito não era combatido antes, não, nós tivemos outras operações e operações que foram igualmente importantes. Posso citar, por exemplo, nós temos aqui no estado do Mato Grosso operações que aconteceram, tiveram repercussão do ponto de vista local, mas que foram operações importantes de combate à corrupção. Então, do mesmo modo que a Operação Lava Jato, ela tem, não só para a sociedade brasileira, mas para a comunidade internacional, uma visão de combate à corrupção e de exemplo, ela também serve como mote e como exemplo para outras esferas. Hoje, todos os membros do Judiciário do país, do Ministério Público e os advogados utilizam a Lava Jato como paradigma. Então, se nós endossarmos uma ilegalidade que se pratica numa operação como a Lava Jato, nós estamos dizendo que outros juízes, outros procuradores, outros promotores e outros advogados podem se basear neste precedente. Então, o que nós precisamos ter em mente é uma operação importante, é uma operação paradigma, é uma operação que se tem que avançar, precisa avançar, punir os corruptos, mas fazê-lo dentro da lei. Porque quando você aplica a lei contra alguém e pune alguém, você está dizendo, esse cidadão, o Estado está o punindo porque ele violou a lei. E como eu posso dizer que eu vou punir alguém por violar a lei, violando a lei? É um paradoxo. Então agora nós temos esse episódio da chamada Vaza Jato. Essas conversas entre o ministro Sérgio Moro e os então procuradores. É preciso que isso seja apreciado, seja avaliado com bastante cautela. De um lado nós temos uma personalidade que é o ministro Sérgio Moro, que é um magistrado que mostrou na condução dos seus processos que muita coisa deu certo, mas também nós precisamos avaliar se tudo o que aconteceu precisa ser chancelado. Precisamos corrigir alguma coisa? Vamos corrigir. Não significa que você corrigir pontualmente uma situação ou outra, você é contra a operação. Ninguém é infalível, nem o ministro Sérgio Moro é infalível. Havendo algum tipo de desvio, havendo algum tipo de ilegalidade, que se corrija. Então, essa questão precisa ser avaliada, analisar o conteúdo dessas conversas. Se essas conversas foram colhidas de maneira ilegal, isso é preciso ser avaliado também. Se foi um hacker, como algumas pessoas dizem, precisa haver a punição para essa pessoa e isso precisa ser investigado. Se não foi um hacker, se isso foi entregue a um jornalista que tem a sua liberdade de imprensa de uma maneira espontânea por alguém, e essas conversas caracterizam alguma legalidade, vamos apurar e vamos avaliar a conduta de todos. O que não pode é jogar nada para baixo do tapete. É isso que não se pode fazer, porque tem uma operação importante, as pessoas que ali estavam e praticaram alguma ilegalidade, nós vamos simplesmente dizer que os fins justificam os meios. Eu não tenho essa visão. Tenho a visão que a operação é importante, mas os seus excessos precisam ser proibidos. Ulisses, você tocou no tocante aí, a questão da corrupção. Eu acho que é meio que um senso comum, pelo menos imagino, que seja, que a defesa, da corrupção, ela não é uma realidade, ela não é um fato. Pelo contrário, acho que ela vem tentando ser combatida aí ao longo dos anos. Mas no que se remete, hoje também a Lava Jato, e tem outros aí apontamentos que se colocam, nós temos, assim como você disse, tem uma personalidade que é o Moro, o atual ministro, foi juiz federal, mas nós também temos do outro lado do processo alguém que também é uma personalidade política, que é o ex-presidente Lula, que a priori teve, eu acredito, acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso,
uma das condenações mais rápidas, né, do meio jurídico. E de repente, né, a própria condenação dele, né, a construção disso está sendo colocada em xeque nesse processo. Então, como é que fica? A defesa, né, todos contra a corrupção, acho que é uma realidade. Ninguém quer corrupção. Mas aí, esses abusos, como é que a gente começa a ponderar? Há abusos? Então, veja, todo mundo dentro de um processo, o que a defesa faz nada mais é do que exercer uma garantia constitucional. Pode ser a pior pessoa, o pior dos criminosos, o judiciário só consegue condenar essa pessoa se ele tiver direito à defesa. Não existe condenação que seja legítima sem o direito de defesa. E o direito de defesa, para ele ser exercido, ele precisa, evidentemente, se utilizar de todo o arcabouço jurídico que é colocado à sua disposição, assim como a acusação o faz. É claro que numa situação como essa, de vazamentos, da Lava Jato, a primeira coisa que se coloca é a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi uma condenação justa ou ela foi uma condenação injusta? A defesa vem a sustentar que esses vazamentos demonstram a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Parcialidade que a defesa já vinha questionando antes dessa questão dos vazamentos. Então havia uma reclamação da defesa anterior aos vazamentos, e agora com esses vazamentos, né, para a defesa isso vem a se reforçar essa suposta parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Né? Isso precisa ser avaliado dentro do processo. Isso precisa ser avaliado caso a caso, se esses vazamentos, né, se essas conversas, elas têm o condão ou não de anular determinado processo da operação, ou toda a operação, é preciso que o judiciário diga. O que não pode ser feito é simplesmente ignorar, né, essas conversas que acabaram tomando a mídia, né, sem investigação. Nós defendemos que se investigue e analise caso a caso se elas vão se aplicar ou não. Ok, tá caminhando rápido, né? Senão o programa tá bom, né, Ulisses? Isso é ótimo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Aqui no programa Emparedado dessa noite, estamos entrevistando o advogado Ulisses Rabaneda, né? Que foi juiz eleitoral, juiz do TRE, né? Membro do Pleno do TRE. Eu, juntamente com Antonielli Costa e Cristiane Fonseca. Convido vocês a continuar conosco após o intervalo. Até logo. O programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Pati Graf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição.
Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá, estamos retornando aqui com o programa Emparedado, toda segunda-feira, né? Desculpa, à noite, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Hoje, eu, juntamente com a Antonielle Costa e Cristiane Fonseca, estamos entrevistando aqui o advogado Ulisses Rabaneda, sobre temas do meio político e meio jurídico, né? Pela especialidade dele. Bom, eu retorno com a Antonielle, por favor. Doutor Ulisses, embora o senhor tenha pontuado que não queira falar no aspecto político, né, mas é uma coisa que é impossível a gente fugir. Inclusive pelas conversas que tiveram, de que o Moro teria uma promessa de ser ministro. E aí, assim, eu queria fazer uma avaliação dessa atuação de magistratura, porque aqui a gente teve em Mato Grosso também o caso da juíza Selma Arruda, né, que ela foi muito criticada também por ser parcial em alguns processos, em algumas operações que tiveram. Tem operações até que se falam que podem ser anuladas também. E aí ela, recentemente aposentou e já ingressou na vida pública, né? Queria que você fizesse uma avaliação desse contexto de magistrado se envolver com a vida pública, política. Todas as vezes que um magistrado se aposenta ou pede exoneração e imediatamente vai para a vida política, vai haver questionamentos nos processos da sua condução. Ainda que tenha feito tudo de acordo com a lei. Quem foi julgado por essa pessoa, por esse então magistrado, especialmente se for alguém ligado à vida pública, vai questionar as decisões que foram tomadas contra si. Porque evidentemente que vai começar a se especular se as decisões realmente não foram baseadas no anseio de entrar para a vida pública, para a vida política, de modo que eu considero inadequado, né, um magistrado sair, né, da judicatura e imediatamente entrar para a política. Aí uma opinião pessoal minha, eu acredito que o tempo de desincompatibilização tinha que ser maior, para que não houvesse esse tipo de questionamento, porque isso atinge de uma maneira muito frontal o Poder Judiciário. Imagine você julgado por alguém, você é da vida pública e posteriormente, meses depois, esse juiz que te condenou, que atuou num processo contra você, vai ser seu adversário numa eleição. Não há dúvida, como eu falei, ainda que se faça tudo dentro da legalidade, vai haver o questionamento. Então eu tenho uma posição pessoal e particular, né, de que membros do Ministério Público e magistrados teriam que ter um tempo para desincompatibilização para conseguir, né, estar plenamente elegível, um período maior. Mas a nossa legislação assim permite e esses questionamentos vão acontecer, independente de quem for. Se o ministro Sérgio Moro saiu para ser ministro, alguns falam que ele tem a pretensão de ser presidente da República, evidente que os réus da Lava Jato vão colocar ele sob suspeição. Né? Isso é absolutamente natural. Então me parece que é sim inadequado essa transição imediata. Né? Isso me causa uma certa perplexidade. Enquanto o juiz membro do TRE na categoria jurista, embora por um período, né, de 2 anos, um período todo os membros lá têm esse rodízio, né, a legislação que dispõe isso,
O senhor foi criticado enquanto juiz membro do TRE por ter participado do julgamento que levou à cassação da senadora Selma. Já que, enquanto juiz, o senhor foi advogado de réus que foram por ela presos ou por ela processados e julgados, condenados. Como é que o senhor tomou essas críticas, né, tanto como juiz, como advogado, e o que você leva de toda essa situação que aconteceu? Veja, como juiz do tribunal, eu percebi que todas as vezes que eu decidia, eu agradava uns e desagradava outros. Todas as vezes que eu não decidia, eu desagradava a todos. Então sempre vai ser assim, né? O acusado num processo, ele tem mecanismos para questionar a imparcialidade do juiz. Então, todas as vezes que eu atuei no tribunal e atuei em centenas de processos, eu nunca tive a minha imparcialidade questionada por quem quer que fosse. Como eu falei, existem mecanismos para que, se alguém entender que aquele juiz não é imparcial, que ele tem algo que leve aquele acusado a compreender que ele é parcial, ele tem esses mecanismos. O senhor não teve no meio legal, teve críticas assim, em veículos de comunicação, outros. O senhor fala dentro do processo, né? Os meios que a legislação prevê que a pessoa te questione. Tem juízo, né? Existem esses mecanismos. E as críticas as críticas que aconteceram foram depois dos meus julgamentos. Nunca houve qualquer tipo de crítica nesse sentido antes dos meus julgamentos. Então, depois que você julga, e eu fui especialmente no caso específico que você se refere, que é da senadora Selma, né, eu proferi uma decisão e fui acompanhado a unanimidade dos membros do tribunal, que foi quando se tratou da prestação de contas. Né? Então, antes do julgamento, não houve qualquer questionamento, seja no processo ou seja público. Depois que eu julguei esse processo e fui acompanhado, como eu falei, a unanimidade pelos membros do tribunal, né, houve um questionamento público, né, dizendo que eu poderia não ter sido imparcial. Acredito que, evidentemente, que eu não vou bater boca com quem eu julguei publicamente. Eu acho que não cabe a mim. Cabe a crítica? Cabe. Né? Você, como um agente público, e o juiz é um agente público, ele merece, né, ter o seu trabalho avaliado e receber críticas. Mas para quem tinha os mecanismos para questionar a minha imparcialidade não utilizou, depois do julgamento aí também fica fácil questionar, né, e fazer esse tipo de questionamento que me parece que não é o melhor caminho. Né? Acredito que a discussão tem que ser dentro do processo. Ok, Cris? Eu quero voltar à questão novamente da Lava Jato, né? Como você disse, talvez analisar isso politicamente é ruim, mas então eu quero ponderar algumas coisas que talvez elas já saíram desse espaço. Quando se fala na interceptação, né, o Moro, de uma forma equivocada, e ele reconhece isso, né? Reconhece que ele cometeu um equívoco. Ele grampeou os celulares, né, tanto do ex-presidente Lula e, por consequência, da ex-presidente Dilma. E à época, até o Teori, né, acabou censurando ele por tal postura, o que acabou depois sendo questionado aqui, né, depois pelos advogados nos autos, né, com relação a isso. Acho que aí já começa um apontamento com relação a essa prisão, né, do Lula, se ela é indevida ou não. Então, assim, a partir disso, né, que a gente já tem aí um indício de que foi um equívoco, né, esse grampo ilegal da ex-presidente. Em outro ponto, os procuradores já reconheceram, né, que parte daquelas conversas que o Moro tinha, eles realmente têm no celular no tocante à questão da testemunha, né, ou seja, o Moro indicar a testemunha que iria acusar o ex-presidente, porque essa sim teria um perfil mais agradável aos olhos do juiz. Então, até que se prove, essas coisas elas já estão pautadas, né, para além da questão da Vaza Jato. Então, nesse tocante, como é que fica a condenação do ex-presidente? Bom, veja bem, em primeiro lugar, o que se tem, né, o que me parece que de fato ocorreu à época, era um grampo telefônico no aparelho do ex-presidente Lula, né, e então o presidente Dilma liga para ele, ou vice-versa, e eles conversam. Não há nenhuma ilegalidade nisso, porque o grampo foi
foi colocado no telefone do então, no ex-presidente Lula. Mas foi divulgado esses grampos, né? Isso, aí eu vou chegar lá. Então, a partir do grampo telefônico, né, e partimos do pressuposto que ele foi lícito e legal no telefone de um investigado, se capta essas conversas. E a lei de interceptação telefônica ela é muito clara. Essas conversas elas não podem ser publicadas. Né? Inclusive, a lei de interceptação telefônica prevê que divulgar, você quebrar o sigilo de conversas captadas por interceptação telefônica, isso é um crime. Né? O então juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, com a experiência que ele tem, um magistrado competente, sinceramente eu não acredito que o levantamento daquele sigilo foi um deslize. E agora as conversas, se elas forem verdadeiras, como até agora não vi ninguém negar esse trecho, né? Onde há um diálogo, onde há uma combinação sobre o momento de divulgar esses áudios para interferir na eleição. Isso vem a reforçar a convicção que eu sempre tive, que primeiro, essa divulgação ela foi ilegal e o Supremo já disse que foi. Segundo, não foi nenhum equívoco. Eu estou absolutamente convencido que não foi nenhum equívoco. O objetivo foi interferir na eleição e agora essas conversas que foram divulgadas, elas demonstram isso. Então, para mim, esse ponto é um ponto absolutamente grave do que aconteceu. Né? Sem entrar na discussão como captaram essas conversas, se essa prova é lícita ou é ilícita, eu estou dizendo absolutamente apenas sobre o seu conteúdo. Né? Essas questões vão ser dirimidas no caso concreto. A questão da testemunha que você citou também é incabível para o magistrado fazer isso. É absolutamente incabível. O juiz, num sistema acusatório, e nós temos na nossa Constituição esse sistema, onde você tem um acusador, você tem a defesa e você tem um juiz na figura de agentes distintos. Esse é o sistema acusatório. O juiz não pode orientar a acusação, como ele não pode orientar a defesa, porque é ele que vai decidir. E aí eu faço um questionamento para quem está nos assistindo. Imagine você que tem uma ação trabalhista de um empregado seu, ou você que era um empregado e move uma ação trabalhista contra alguém, e você descobre que o juiz que vai julgar essa ação trabalhista contra você ou contra a sua empresa estava conversando com o advogado da parte contrária e dando dicas para ele de como promover a ação, qual testemunha levar, qual advogado deveria ir para a audiência para fazer melhor pergunta. O que você vai pensar? Falou, peraí, esse juiz não pode julgar meu processo, ele está orientando a parte contrária. E isso numa proporção como a Operação Lava Jato se aplica também. Por isso que eu disse no começo, que nessa discussão eu preciso que você abstraia da questão político-partidária. Porque se eu falo isso para alguém e a pessoa leva para o viés político-partidário, vai falar assim, não, você é de esquerda, você é petista. E não é absolutamente, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É apenas cumprir a Constituição. Não tem como conceber um juiz orientando uma das partes para julgar esse processo. Então, acho que, para mim, isso são dois fatores que eu considerei grave. Então, você diria que, a partir disso, a condenação do ex-presidente Lula fica fragilizada? Eu acredito que ela pode ser questionada. Evidentemente que, se esse material vai poder ser utilizado ou não, se ele vai ser considerado ou não pelos tribunais, se o contexto era exatamente esse, e se essas conversas elas são autênticas ou não, isso tudo vai precisar ser dirimido. Eu estou levando em consideração que essas conversas aconteceram exatamente desta forma e analisando exclusivamente o seu conteúdo. Eu tenho absoluta certeza que poderá ser questionado sim. E aí o tribunal, seja Jornal Federal, STJ ou Supremo, vai ter que dar solução para o caso concreto. Ok, bem tempo, Vamos para mais um intervalo, Aqui no nosso programa Emparedado. Dessa noite estamos aqui entrevistando o advogado Ulisses Rabaneda, eu juntamente com a Antoniele Costa e Cristiane Fonseca. Convido vocês a continuarem conosco após o intervalo para o nosso terceiro e último bloco. Até logo. O programa
programa Gisele Almeida desta semana está imperdível. Teremos uma matéria muito legal sobre rinoplastia com o Dr. Eduardo Salter e mais. Cuidados com a pele. Tem que passar o quê? Filtro solar. Dica de viagem com Então Vá. Pati Graf vai agora para onde? Floripa. Tudo isso e muito mais aqui no programa Gisele Almeida. Oferecimento Sushi Mais, especialmente delicioso. Acessórios Adaia, Shopping Estação Piso L2 e Tânia Baggio, excelência em micropigmentação. Nota Cuiabana. Quanto mais você pede, mais você ganha. Peça sua nota fiscal de serviço e concorra pela Loteria Federal a mais de R$300 mil em prêmios e até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Cuiabana, nossa cidade também ganha. Mais em obras e mais serviços de qualidade. Cadastre-se e consulte o regulamento no site www.notacuiabana.com.br. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet. Sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Adaia Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, Piso L2. Muito bem, estamos voltando para o terceiro e último bloco aqui do programa Emparedado. Nesta noite estamos entrevistando aqui o advogado Luiz Rabaneda, né? Eu, juntamente com a Antoniele Costa e Cristiane Fonseca. Eu volto aqui com a Antoniele. Doutor Luiz, eu queria retomar essa questão da justiça eleitoral, né, que é uma questão que o senhor estava mais recente e participou desse grande julgamento que teve a cassação da senadora Selma, que hoje existe assim até uma expectativa do futuro político dela, que houve uma cassação por unanimidade no TRE. Todos os membros concordaram que ela, né, infringiu a legislação e teve a sua punição. Mas qual que é o efeito disso? Hoje a defesa dela entrou com embargo de declaração, que a gente sabe que é um recurso para questionar alguma omissão na decisão, né, na sentença condenatória. Mas na justiça eleitoral tem um chamado embargos infringentes, que a gente fala, tem efeito esse recurso para mudar essa decisão aqui do tribunal, ou só o TSE que pode alterar essa cassação? E ainda dentro desse sentido, que tempo levaria isso? As pessoas, no caso do José Medeiros, levou muitos anos, ou da justiça eleitoral, ele terminou o mandato praticamente, porque daí ele conseguiu um recurso no TSE para suspender a decisão. Então, como é que a senhora avalia, eu sei que é difícil falar de caso concreto, até porque julgou, mas eu acho que dá para falar assim, do recurso, de fica essa situação jurídica da senadora eleita. Eu vou comentar porque eu não julguei esse processo.
né, eu participei do julgamento da prestação de contas da senadora Selma. Do processo de cassação, eu não participei do julgamento porque o meu biênio no tribunal já tinha se encerrado. Certo. O tribunal proferiu uma decisão colegiada por unanimidade. Há o direito, então, exercido, que foi, pelo que consta, dos embargos de declaração, que é um recurso que ele tem natureza integrativa, ou seja, quando há algum tipo de omissão, contradição ou obscuridade em um julgamento, as partes podem entrar com esse recurso, que a rigor ele não tem o efeito de mudar o julgamento. Contudo, nós temos exceções. É bom que se diga que em determinados casos presentes alguns requisitos, nos embargos de declaração é possível que aquela decisão que foi tomada, ela seja modificada. Tá? É o chamado embargos de declaração com efeitos modificativos ou efeitos infringentes. Né? Depois desses embargos, ele sendo julgado pela corte, há o direito ao recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, a quem vai competir dar a palavra final. É importante que haja celeridade, porque tanto quem foi processado e teve um julgamento, que no caso da senadora Selma, precisa, né, eu tenho certeza que ela e os seus advogados querem que essa situação se solucione. É muito angustiante você ter um processo, especialmente dessa natureza, tramitando no mandato, o mandato conquistado através do voto popular, né, e essa situação fica se arrastando. Então é preciso que haja um julgamento célere, né, para que garanta essa tranquilidade, né, e também para que a sociedade saiba do desfecho do caso. Então, hoje há uma cassação, né, proferida à unanimidade do tribunal. Na Justiça Eleitoral os prazos são curtos, né, e eu acredito eu não posso dizer, porque cada caso é um caso, mas pela experiência que tenho, ter passado na Justiça Eleitoral e outros casos de cassação, o TSE tem sido célere. O TSE, acredito que esse recurso subindo, pode ser que defina essa situação ainda no ano de 2019, seja provendo, acolhendo o recurso, né, da senadora, ou seja mantendo a decisão do tribunal. Né? Doutora, assim, só para esclarecimento, né, dos nossos telespectadores, assim, quando que de fato ela pode deixar o mandato? Só para decisão após do embargos, após o TSE, porque todo mundo, foi cassado, mas qual que é o efeito disso na prática? O TRE já não teria, né, como fazer uma nova, quando vai se ter uma nova eleição, porque o TRE decidiu, né? Não só ela, mas todos os candidatos a eleições gerais, ou seja, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, quando há uma decisão cassando o seu mandato, que essa decisão para esses cargos é proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral em primeira instância, como primeira instância já no TRE, eles têm direito de recorrer no cargo. Né? E aí o TSE se manifestando, e aí se o TSE mantiver a condenação, aí há sim, né, uma nova eleição convocada e o afastamento do cargo naquele momento. Quando a eleição é municipal, ou seja, prefeitos e vereadores, não precisa chegar até o TSE para o afastamento do cargo. Aí basta chegar no TRE, o juiz de primeira instância decide, vai o recurso para o TRE, manutenção da cassação, né, sai do cargo e assume o presidente da Câmara até fazer novas eleições. Então ela perderia o mandato só no caso de o TSE manter essa decisão? Só se o TSE manter a decisão. Aí de fato ela deixaria, né, o cargo? Aí a legislação prevê que os posteriores recursos não têm efeito suspensivo. Ótimo, Cris. Ulisses, eu quero entrar numa coisa que, particularmente na condição de cidadã, né, me preocupa e deve estar preocupando também quem está em casa. Quando a Lava Jato virou, né, esse show pirotécnico todo, ela veio aí dizendo aquele discurso de que a lei é para todos, né? Mas recentemente a gente vem acompanhando algumas coisas que vêm demonstrando que a lei não é necessariamente para todos. Eu queria citar 3 situações e pedir a sua análise com relação a isso. Porque na condição de uma mortal, e assim como os cidadãos que estão nos ouvindo, eu vejo com grande preocupação. Então, começar aqui por um assunto que foi Breno Borges e Rafael Braga, né? Breno Borges era filho de uma desembargadora em Mato Grosso do Sul. Ele foi pego com 130 quilos, né, de maconha. Ele foi preso, mas muito rapidamente ele foi solto, né, pela justiça, e a indicação de que ele fosse para uma clínica psiquiátrica. E tudo isso num curto espaço de tempo.
Ao mesmo tempo, a gente teve o caso Rafael Braga, que foi pego com 9 gramas de maconha e um vidro de pinho-sol e ficou preso durante 5 anos. Hoje, somente agora, o caso inclusive está fazendo 6 anos, ele conseguiu prisão domiciliar. Então, assim, parece que há um descompasso com relação a isso, ou essa perspectiva de que a lei é para todos. Nós tivemos também recentemente um concurso no Tribunal de Justiça de Amazonas, né, que eram apenas 23 vagas. No entanto, os filhos, né, da desembargadora Nélia Caminha fez esse concurso, né, e coincidentemente se ampliou o número de pessoas que foram chamadas no concurso. Se chamou o 34º e o 43º. E aqui eu faço esse tocante porque a gente fala que, mas é legal. Mas até que ponto o legal é moral e até que ponto o legal não prejudica? Gostaria que você falasse sobre isso também. E eu acho que esses 3 assim, assuntos, eles são pertinentes com relação a isso. E ao mesmo tempo que a gente vê o FHC, né, sendo citado pelo Moro como alguém com quem não deveria se investigar, ou seja, alguém intocável, porque inclusive poderia ser um parceiro, né, era alguém importante, um apoio importante. Então, a lei é para todos, procede mesmo ou tem uma diferença nesse processo? Nós temos uma diferença brutal entre o que está escrito e o que acontece na prática. É preciso que reconheçamos isso e é preciso com que atuemos diariamente para que essa realidade, ela pelo menos diminua, né? Esse caso em específico do Mato Grosso do Sul, pelo que eu tenho conhecimento, a desembargadora, cujo filho se encontrava nessa situação e houve, né, o desenvolvimento do processo nesse contexto, ela foi afastada do cargo pelo CNJ e continua dessa forma até hoje. Nós temos pessoas que estão absolutamente esquecidas dentro das cadeias, né? Pessoas que os processos são colocados em análise como se fosse apenas estatística. De fato isso acontece e isso é muito preocupante. É por isso que a OAB vem sistematicamente lutando por um aparelhamento melhor da Defensoria Pública, que vem fazendo um trabalho hercúleo de diminuição dessa desigualdade, né, perante o Judiciário. Mas isso que você colocou, Cristiane, é absolutamente espantoso e incomoda muito. Nós temos aí, até fazendo uma comparação com a Lava Jato, os habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são julgados em tempo recorde, enquanto habeas corpus de outras pessoas estão aguardando há anos para ser julgados. Então, o que justifica essa celeridade? Por que o habeas corpus do presidente Lula merece a rapidez que um cidadão da cidade mais longínqua e, né, de um bairro mais pobre não mereça essa rapidez? Isso incomoda muito, sim, essa realidade que a gente vê todo dia, né, na televisão. Com relação ao segundo ponto que você coloca, confesso que posso citar um caso concreto para comentar a situação que você nos traz. Participei de um concurso aqui como membro da banca examinadora do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Esse concurso, se não me engano, ele foi desenvolvido em 2015 e 2016. Esse concurso eram 10 vagas. Só 10. 80 candidatos passaram no concurso, né? O Ministério Público do Estado do Mato Grosso, e isso precisa ser louvado, conseguiu chamar todos. Então todos os 80, né, candidatos que passaram no concurso após a prova oral, num concurso que era só 10 vagas, eles conseguiram ser chamados no período de 4 anos, 2 e prorroga por mais 2. Isso mostra, evidentemente, austeridade financeira, economia, porque você não precisa fazer outro concurso. E aí, trazendo para o caso que você citou, se não me engano, do Amazonas, apenas por isso eu não posso dizer que, primeiro, que ilegal não é. É possível, dentro do prazo do concurso, você chamar outros aprovados. Também não consigo dizer que é imoral por simplesmente ser filho de um desembargador. Se o concurso foi acompanhado e ele se classificou em 34º ou 40º e houve num desenvolvimento normal, né, a convocação dessas pessoas, não há absolutamente nenhuma ilegalidade. Agora é evidente que se trazer uma nuance, né, houve uma ilegalidade no desenvolvimento do concurso, só se chamou mais pessoas sacrificando o orçamento do judiciário
para alcançar essas pessoas, aí nós estamos falando, né, de uma ilegalidade, o que evidentemente é o que você me colocou, não tem nenhum elemento para que a gente chegue a essa conclusão. Né? Mas me parece possível sim, e quando é um filho de alguma personalidade, de um desembargador, de uma autoridade, vem o questionamento. Né? Realmente vem o questionamento, mas eu costumo dizer que preciso analisar o caso concreto com bastante cuidado, que às vezes é uma pessoa boa que está ali, né? É filho de um desembargador e passou pelos próprios méritos. Muitas vezes as pessoas acham que isso pode ser alguma imoralidade, e em absoluto. Doutor, a gente falou muito de distorções, né, assim, de um lado um mais fraco, o outro mais forte, o juiz, né, fazendo conjecturas com membros do Ministério Público, a defesa às vezes não tendo a oportunidade que a Constituição prevê. E aí agora, recentemente, a gente teve, né, essa aprovação daquelas questões das 10 medidas contra a corrupção. Houveram várias alterações no projeto original, está sofrendo várias críticas ainda a esse projeto. Mas um ponto que chama atenção e tem discutido, tem gerado muito debate, é a criminalização do abuso de autoridade para membros do Ministério Público e para juiz, né, da magistratura. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que isso pode, de alguma forma, corrigir essas distorções? Fazer com que o magistrado ou que o membro do Ministério Público, antes de tomar qualquer decisão, ele também tenha uma cautela, porque ali ele também vai estar sendo, de certa forma, sondado ou a situação dele vai estar, de certa forma, sendo apurada? Primeiro, né, a primeira parte, quando a gente falou da diferenciação de tratamento. Eu sou advogado há 15 anos e eu nunca conversei sobre processo com um juiz ou desembargador pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Conheço juízes, conheço os desembargadores, muitas vezes do ciclo social, mas nunca eu conversei sobre processo pelo WhatsApp. Quando eu vou conversar sobre um processo, eu vou até o tribunal ou até o fórum e trato do processo da forma regulamentar, dentro do tribunal, dentro do fórum, como assim deve ser. Evidentemente que você tem situações que demandam uma atuação diferente, né? Um caso urgente, urgentíssimo, né? Você entra em contato por telefone e diz que existe a medida, precisa ser apreciado. Agora, fazer troca de mensagens e pedir opinião e tratar, para mim é novo. Por isso que para mim é perplexo. Né? Algumas pessoas, as mensagens não tem nada demais. Tem, né? Tem sim, né? Porque eu tenho certeza que nenhum investigado da Lava Jato tinha o telefone do ministro, do então juiz Sérgio Moro e trocava conversas com ele sobre os processos. Isso eu tenho absoluta certeza, até agora não apareceu nenhum. Né? Então eu já parto da premissa que no caso concreto houve sim essa diferenciação, né, de tratamento. Aí você avançou, fez uma... Sobre a questão de criminalizar, das sim, claro. Ao mesmo tempo em que em que o parlamento dá ao Estado juiz, Ministério Público, mecanismos de combate à corrupção ou de combate ao crime violento, medidas investigativas das mais diversas e invasivas, né, é preciso também que preveja uma legislação que seja eficiente contra o abuso. Como que eu posso ser contra uma lei de abuso de autoridade? Veja, se eu pergunto para alguém, você é contra a lei de abuso de autoridade? O próprio nome já te traz a mensagem. Como que eu vou ser contra punir alguém que abusa da sua autoridade? Eu não tenho como ser contra uma legislação como essa. Né? Como é o discurso que se faz, né, de quem é contra a lei anticrime. Como que você pode ser contra uma lei anticrime? É evidente que agora tramitou no Senado, o Senado corrigiu algumas distorções que tinha na proposta. Por exemplo, nós tínhamos ali crime de hermenêutica, aonde o juiz, aonde o promotor, se tivesse determinado entendimento e ele não se solidificasse nos tribunais, ele poderia ser punido. Esse ponto eu também sou contra e o Senado fez bem de tirá-lo da proposta. Né? Mas ali se aprovou um modelo que me parece absolutamente salutar. Se um juiz decide no caso concreto e fique demonstrado que tinha um viés político partidário, nós não vamos punir essa conduta? Essa conduta tem que ser punida. Isso em absoluto não me parece, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, que há aí qualquer tipo de criminalização da atividade judicante. Não me parece isso. Ao mesmo tempo que se tomou medidas importantes de combate à corrupção, criminalizou-se o Caixa 2,
né? Transformou o crime de corrupção como hediondo em determinadas hipóteses. O Senado também, em contrapartida, disse: vocês têm esse poder, né? As leis estão mais duras, em contrapartida, quem a utilizar, né, com o objetivo claro de violar os direitos do cidadão, ele também vai ser punido. Esse contraponto é preciso ser feito e eu acho que o Senado fez bem. Você acredita que esse projeto vai passar da forma como ele está na Câmara dos Deputados? Eu acredito, porque ele veio mais duro da Câmara dos Deputados. A proposta que veio da Câmara, ela é uma proposta um pouco mais dura. E o Senado, ele fez algumas modificações. Eu acredito que ela deve ser aprovada sim. Ok, Cris. Ulisses, eu quero voltar àquela fala que eu achei sua muito pertinente quando você fala do cidadão comum, né? Ou seja, o cidadão comum, de repente, ele é um trabalhador, processa a empresa, o advogado da empresa é amigo do juiz, né? Nós temos essa situação, mas tem uma outra situação também, que é, de repente, eu conheço uma pessoa que faz coisas erradas, né? E, de repente, a promotoria olha para mim e fala: como você é amigo de fulano, né? Você é a pessoa que sabe do que ela faz, né? E aí a gente começa a forçar toda uma situação que ganhou um corpo muito bonito, né? E não estou fazendo um juízo disso, mas para algumas pessoas, né, é o que a gente teve aí muito das delações, né? Delações condenando algumas pessoas. Quando se fala até das falas do Léo Pinheiro, ele passou um ano para começar a falar algumas coisas e ainda assim teve falas muitas vezes modificadas para que ele pudesse ser alguém que tivesse alguma valia. E a gente também tem esse mesmo quadro aqui em Mato Grosso, né? Nós tivemos aí um ex-governador que ele sai, né, do cenário político com toda uma situação, né, que leva ele aí a uma série de possíveis crimes, né, contra o erário público, mas de repente ele volta como mocinho, quando de repente ele faz uma mega delação, né, e de repente aquele que era o amigo, como eu acabei de te falar, passa aí então a delatar todos os amigos. Então, como você vê essas delações, tanto da Lava Jato, a delação aqui em Mato Grosso, que também teve uma repercussão, né, importante, e como, né, o cidadão acaba ficando mais uma vez nesse processo? Veja, a colaboração premiada, ela é um meio de prova importantíssimo, porque tem algumas organizações criminosas que o aparelho estatal tem absoluta dificuldade em desmantelá-la, seja ela no crime violento ou no crime do colarinho branco. Então, muitas vezes é preciso que a investigação ela atinja um nível que ela venha com informações de dentro da organização para fora. E é o momento em que se oferece um prêmio para determinada pessoa, participante dessa organização criminosa, para que ela traga informações e elementos de prova que são importantes, né? Então, eu não sou contra o Instituto da Colaboração Premiada. O que eu sou contra é a forma equivocada com que ela vem sendo aplicada de maneira costumeira. Né? Porque veja você, o cidadão está preso há 1, 2, 3 anos. O que ele tem para oferecer para o Estado para que ele tenha algum tipo de benefício? Inicia-se um acordo de colaboração. Ele não tem aquilo que o Ministério Público entende como suficiente para ele fazer o acordo. Falou, para isso nós não temos interesse no acordo só com isso. Você vai fomentando essa pessoa, o que é natural, você vai fomentando essa pessoa a começar a criar fatos e trazer pessoas para dentro da investigação para conseguir firmar esse acordo e conseguir sair da prisão. A pessoa, quando ela tenta e ela busca a liberdade, né, isso parece ser um direito natural. Né? Tenta segurar e manter preso um animal qualquer. Ele vai em busca da liberdade. Ele vai correr em busca da liberdade. Isso acontece. Então, eu tenho a exata compreensão de que se a lei de colaboração premiada ela for utilizada da forma como ela está prevista e aplicada de maneira absolutamente conforme o texto literal, ela é uma ótima lei a ser aplicada. O que eu acho que não vem acontecendo. É visível situações em que se dão benefícios, né, onde se oferece benefícios, inclusive em processos em que aquele colaborador não tem direito a receber qualquer tipo de prêmio. Isso tem acontecido de maneira constante. E eu tenho sido um crítico com relação a isso.
Né? É claro que a gente levando isso e fazendo as críticas, né, ouvindo também a quem pensa em sentido contrário, a gente vai aperfeiçoando o sistema. Apesar de nós termos a colaboração premiada, uma previsão antiga, desde 1990, agora, com uma lei da senadora Séries. A lei de organização criminosa, ela é uma lei, né, que sai do estado do Mato Grosso, de autoria da senadora Séries, a lei de organização criminosa, que veio a prever de uma maneira mais detalhada a colaboração premiada. Então, sou a favor do Instituto, mas essas distorções, né, eu sou um crítico. Nós temos aqui no estado do Mato Grosso o próprio Tribunal de Justiça em julgamentos públicos e transmitidos pela televisão, desembargadores fazendo crítica pertinente e relevante de pessoas que deixaram de ser punidas, né, que simplesmente viraram vítimas e tiveram lucros de milhões praticando crimes. Isso em processos aqui, né? A gente sabe que isso aconteceu, enfim, e essas são críticas que precisam ser feitas. Então é um instituto importante, mas que precisa ser aprimorado cada vez mais. E sou a favor de uma mudança na legislação para que todas as tratativas das colaborações premiadas sejam gravadas, sob pena de nulificação. Né? É impossível você pensar num ato de Estado que ele aconteça em calabouços, em salas fechadas, onde ninguém sabe depois o que aconteceu. Nós temos notícias, não só aqui, mas isso a gente conversa com advogados, nós temos notícias do Brasil inteiro, onde você entra numa sala, né, um investigador, seja da polícia, seja do Ministério Público, fala assim, não, mas eu quero de fulano, você tem alguma coisa sobre fulano? Percebe? Isso é absolutamente nocivo, a lei não prevê isso. De modo que, como está, né, entendo que esse aperfeiçoamento é necessário. Tudo precisa estar filmado, documentado, gravado, para que depois se analise a legalidade. Na verdade, eu não sei se o senhor concorda, mas hoje, como está, é a critério do Ministério Público. Dos membros do Ministério Público. O que eles que conduzem, eles que fazem tudo, o juiz só homologa, existe a possibilidade da polícia participar, o Ministério Público é contra, e aí hoje o Ministério Público, ele que decide o que a pessoa, assim, como a gente está falando, às vezes induz a pessoa a trazer outro, às vezes motiva uma prisão, às vezes... Então, assim, da forma como está, e pelo que o senhor falou, a legislação, ela está perfeita, então o problema está aí, está na forma de condução do ser humano, né? Da pessoa, de como está conduzindo, porque é uma questão bem subjetiva também, assim, você trazer, a pessoa trazer só o que ela quer falar, é uma coisa muito complexa em si, eu acho. Veja você, Antonielli, quando você faz tudo gravado, grava a tratativa e se descobrir que houve alguma tratativa que não foi gravada, ela é suficiente para nulificar. Nós resolvemos o problema, porque depois nós vamos avaliar como foi feito a colaboração. Se realmente houve a espontaneidade. Porque o colaborador, ele chega na frente do juiz e o juiz vai avaliar se a delação foi espontânea. Ele fala o quê? Foi espontânea? Alguém te forçou? Alguém te constrangeu? Não me forçou, não me constrangeu. Mas eu fiquei 3 anos preso. Mas eu não estou constrangido? Então, não foi forçado? É óbvio que hoje, e isso um procurador da Lava Jato escreveu num parecer. Isso foi escrito. Não sou eu que estou dizendo que ouvi num botequim, não. Um procurador da Lava Jato escreveu que uma determinada pessoa precisava ficar presa, porque só presa ela faria colaboração premiada. Então, a partir do momento que você tem a coragem de escrever isso, né, o que será que não acontece nessas tratativas desses acordos de colaboração? Isso é muito preocupante. Só para... rapidinho, só para trazer 2 questões, já estamos caminhando para o final, né? Discute um pouco a questão local também. 2 operações que foram muito polêmicas aqui, foi da Grampolândia Pantaneira, né, na época do governo Táxi, e a Operação Rêmora também. Pararam um pouco, né? Como é que elas estão? Você tem acompanhado como advogado a situação delas duas, da Grampolândia e da Rêmora? A chamada Grampolândia, ela teve uma participação muito intensa da ordem dos advogados naquele momento em que precisou fazer as denúncias e pedir a investigação. É o que a OAB queria naquele momento e continua ainda hoje, né, através do presidente Leonardo Campos, é que se investigue. Né? E naquela oportunidade houve desdobramentos, isso foi ao STJ, voltou para cá. O que nós temos conhecimento é que ela se desenvolve, né? Enquanto a investigação está se desenvolvendo, acredito que é isso que a OAB deseja. O que a OAB não deseja é que simplesmente as coisas fiquem, né, sem
sem a análise de responsabilidades. Ainda que se chegue ao final para dizer que ninguém é culpado, mas é preciso que tenha, né, uma finalização. Operação Rêmora, até participo dela como advogado de um dos investigados, enfim, ela também continua se desenvolvendo, né? A 7ª Vara hoje conta com 2 magistrados, a vara, eu costumo dizer, né, porque sou criminalista, então costumo dizer que a 7ª Vara é a vara mais importante do Estado, né? E hoje conta com um aparelhamento, né, bastante importante. O tribunal deu essa estrutura, né, então hoje conta com 2 magistrados que vêm conduzindo essas investigações e estou percebendo que tem dado sim a celeridade devida, né? Então posso dizer, com relação especialmente a esses 2 casos, o que nós temos observado é que eles estão caminhando e deve ter uma solução. Então, mas podem resultar em condenações em breve do governador Pedro Táxi, o ex-governador no caso, ou outras pessoas? Não posso dizer se vai gerar uma condenação desse ou daquele. O que eu posso dizer é que as responsabilidades estão sendo apuradas, né? E essa investigação precisa chegar ao final, inclusive para dizer que determinadas pessoas não têm responsabilidade nenhuma. Então, se chegará ao final, tomará essa ou aquela direção, isso eu não posso dizer, mas que vai chegar a um desfecho eu tenho absoluta certeza. Entendi. Cris? 2 ponderações, né? Eu acho que, para além dessa questão da Lava Jato, uma temática que ficou aí, né, permeando a relação, ou a prisão ou a saída do ex-presidente Lula, foi a retomada da discussão da condenação em 2ª instância, né? E, a priori, né, hoje o STF deve voltar a discutir isso. Então, qual é o seu posicionamento acerca disso? Meu posicionamento é que o Supremo errou por 2 razões. A primeira delas é uma razão jurídica. A Constituição ela é muito clara, não deixa nenhuma margem de dúvida. Está escrito no texto constitucional que ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então isso mais claro do que isso é impossível, né? Então uma razão jurídica e bastante simples, né, é o que traz o texto constitucional. Mas uma segunda que me parece muito relevante. Eu disse aqui no início do nosso bate-papo que em momentos de crise você deve prestigiar a jurisprudência tradicional. E o Supremo fez o inverso nesse caso. A jurisprudência do Supremo vinha consolidada e tranquila no sentido de que a execução da pena só se dava a partir do trânsito em julgado. No meio da Lava Jato, um processo com tamanha importância e repercussão, o Supremo resolve, num tema tão sensível, mudar o seu entendimento. Então, o que as pessoas passam a se questionar? Essa mudança, no meio da operação, foi para beneficiar ou prejudicar alguém? Esse questionamento vem. Por isso que digo, ainda que o Supremo tivesse o entendimento por mudar, aquele não era o momento. Eu sou a favor, e também costumo dizer muito isso, eu sou a favor de mudanças, né? A sociedade vai evoluindo e é preciso que as coisas elas também acompanhem essa evolução. Então, apesar de ser contra, eu não sou contra discutir, né? Mas essa discussão tem que se dar aonde o povo tem a sua voz, que é dentro do parlamento. Porque você discutir dentro do parlamento, é possível que a sociedade civil se mobilize, vá às ruas, peça para o seu parlamentar que vote desse ou daquele jeito, e as decisões dos tribunais elas não permitem isso. Elas são dadas num caso concreto, né, ou num controle abstrato de constitucionalidade, que a discussão fica muito resumida. Então, como eu falei, por essas 2 razões. Primeira, do ponto de vista jurídico, que é sujeito à censura, podem entender de maneira contrária. Segunda, do ponto de vista pragmático, como que você muda as regras no meio de uma discussão tão polêmica. Agora eu vou entrar numa questão do ponto de vista jurídico. Eu, como advogada, concordo. A Constituição diz, transitou em julgado. Como cidadão, deixando a questão da advocacia, deixando a questão de lado, o judiciário é moroso. Às vezes o trânsito em julgado leva 20 anos, 30 anos. Quando que você vai ter um trânsito em julgado? Quando que essa pena, quando que o Estado tem esse poder, que também está na Constituição, vai punir aquele cidadão que infringiu a lei, que anda fora da lei? Então, assim, por outro lado, é uma coisa muito...
assim, complexa, porque como que você vai chegar ao trânsito em julgado? Claro. E aí a sensação que a sociedade sempre vai ter é de impunidade. Nunca vai ter uma pena para o cidadão que você pode cometer crime, que você vai demorar 20 anos no seu processo para transitar em julgado e você vai ficar lá. E as pessoas, muita gente se usa disso, infelizmente, para poder cometer os crimes. Eu acho que, né, teria que talvez uma questão de ir à rua, discutir, e não também na questão da crise trazer essa mudança, né? Eu não sei se Claro, muito bem colocado, Antonielli. E eu vou dizer para você que a Constituição de 88, ela previa, por exemplo, o STJ com 33 ministros. Em 1988, nós tínhamos o tamanho da população brasileira e um número de processos. Hoje, nós temos o número de processos, ele cresceu de maneira vertiginosa. E nós continuamos, por exemplo, com os 33 ministros. No Supremo, os 11 ministros, de igual forma. Há pouco tempo atrás, o Congresso Nacional criou tribunais regionais federais e o ministro Joaquim Barbosa, como se ele tivesse todo o poder de mudar a decisão que foi proferida pelo povo, porque os membros do Congresso são representantes do povo, numa decisão liminar sem submeter ao plenário, barrou novos tribunais regionais federais. Então o que nós estamos fazendo? Se nós temos esse sentimento de impunidade, nós estamos transferindo o problema para o cidadão, antecipando o cumprimento da pena, ao invés de nós estruturarmos o Poder Judiciário. Como que nós podemos ter a mesma realidade, a mesma estrutura da Constituição de 88 hoje? Né? E aqui, veja que situação curiosa. Né? Isso para mim chega a causar perplexidade. Vocês sabiam, ou se o telespectador, né? O telespectador sabia que o processo que o Supremo utilizou para mudar o entendimento de que a prisão pode se dar após o julgamento de segundo grau, esse processo era de um cidadão de São Paulo que estava reclamando que estavam executando a sua pena antes do trânsito em julgado. E o Supremo mudou o entendimento e falou pode. O que aconteceu com esse cidadão? Ele foi preso, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha julgado o seu recurso. O STJ mudou o julgamento do Tribunal de São Paulo. E essa pessoa, ela teve que ser colocada em liberdade. Então, no processo que mudou o entendimento do Supremo, se mostrou que a pessoa não poderia ter sido presa. O STJ reconheceu que essa pessoa não podia ser presa. Então, não poderia ter exemplo melhor para isso. No caso concreto, onde se prendeu em segunda instância, a pessoa não poderia ter sido presa, porque o STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é claro, também me incomoda, né, o tempo, a morosidade, mas como que nós resolvemos isso? Transferindo para o cidadão, e nós temos que ter a consciência que nem todo mundo que responde ao processo é culpado. Nós temos pessoas que respondem processo e vai para o STJ que são inocentes. Pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, que está respondendo um processo e é inocente. E se nós falarmos que o presidente e ex-presidente Lula se executa após o término do segundo grau, para o seu ente querido que está sendo acusado injustamente vai ser assim também. Né? Eu tenho casos e casos em que a absolução sobreveio do STJ. Né? Então eu não concordo com a visão de transferir para o cidadão um problema que é do Estado. Né? Com rios de impostos que nós pagamos, no mínimo o judiciário tinha que ser aparelhado para julgar de maneira célere. O judiciário não julga de maneira célere, então vamos prendê-lo antecipadamente. Eu sou particularmente contra. Não só o judiciário de maneira célere, mas a nossa legislação, que também ela prevê recursos e aí vai gerando uma... Eu quero só uma perguntinha. O tempo encerrou. É super rápido, acho que ele vai ser bem objetivo com isso, que é assim. A OAB hoje indica que Moro seja afastado ou que ele peça, né, para se afastar, né, agora do Ministério da Justiça. Qual o seu posicionamento sobre isso? A OAB não pediu o afastamento do ministro. Ela sugere. A OAB sugeriu que ele se afastasse. Por quê? A OAB, evidentemente, essas questões, se foi hacker, se não foi, isso precisa ser avaliado. Então, óbvio que não tinha elementos para dizer, judiciário, você tem que afastá-lo, né? Realmente não há. Mas como a investigação ela vai ocorrer pela Polícia Federal, como que você pode compreender que a Polícia Federal possa investigar o seu próprio chefe?
né? Então, por uma questão de transparência, se sugeriu, né, que se afastasse para a lisura da investigação. E a OAB também pediu investigação séria contra possível hackeamento, investigação séria sobre uma invasão, né, que a OAB quer que se investigue. Nada por baixo do tapete, seja quem for, seja Sérgio Moro, seja do Ministério Público, precisa ser investigado, né, e se investiga e após toma uma solução. Ok, estamos encerrando. Ulisses, um espacinho para as suas considerações finais, então. Eu agradeço, né, foi um bate-papo muito bom. Quero dizer aqui que as minhas posições pessoais, tem pessoas que pensam diferente de mim, né, e eu respeito em absoluto. A gente só constrói uma sociedade justa, uma sociedade livre, com debate de ideias. Se todo mundo pensasse de maneira igual, como seria, né? Então, hoje, com esse fla-flu, ou é preto ou é branco, ou é esquerdista ou é direitista, né? Ou é Bolsonaro ou é Lula, né? Eu acho que isso está fazendo com que a nossa sociedade fique muito inflamada, né? E é preciso que as pessoas compreendam que nós temos de parte a parte pessoas honestas. Nós temos pessoas honestas que têm pensamento de esquerda, pessoas honestas e íntegras com pensamento de direita, e cada um com a sua posição, que nessa posição é antagônica, mas é preciso que se respeitem as posições, né, que elas acabam fazendo com que haja uma construção. Tem me incomodado bastante esse clima que nós estamos vivendo, né? E agradecer a vocês pelas perguntas, pelos questionamentos, né? E dizer aí à população que foi um grande prazer esse bate-papo. Eventualmente, quem não concorda com as nossas ideias, a gente recebe muito bem, né, as ideias diferentes, podemos até mudar as nossas opiniões, né? Quem não muda de ideias, de opiniões, né, é porque, como se fala, ideias e roupas, né? Se você não muda, porque você não tem umas nem outras. Não é mesmo? Então é importante o debate, o diálogo, e parabenizo a produção do programa por essa oportunidade. Ok, obrigado Ulisses, obrigado Antonielli Costa e Cristiane Fonseca pela companhia aqui. Convido vocês a estarem conosco na próxima semana aqui no programa Emparedado, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1, sempre às 21h30. Boa noite e até a próxima.